Doutora Silvia Gasda é a nossa advogada. Doutora, me desculpe aí, porque a gente tem que... família é assim, viu? É ao vivo que se conserta. Muito bom. Doutora, vamos falar sobre lá. o direito de uma mãe. Uma mãe que abre mão de viver a vida. Não trabalha, não consegue fazer uma academia, não consegue, quando tem uma condição de fazer, não consegue cuidar da saúde, não tem uma atividade laborativa, não faz um curso, parou de viver a vida para viver a vida do filho. E aí, essa criança cresce e, porventura, essa criança acaba falecendo. Essa criança, antes ali, vamos falar em vida, ela tem um direito, doutora, estabelecido por lei? Sim. O autismo, ele foi considerado, foi equiparado à pessoa com deficiência, tá? Então, o próprio diagnóstico do autismo, Marine, já dá direito ao benefício, tá? Você ter o diagnóstico do autismo. Então, independente se é leve, moderado ou grave, tá? E aí, nós temos que analisar, esse é um requisito. Aí o segundo requisito seria a renda, né? Que benefício que é esse, doutora? BPC. É o BPC LOAS, que é o benefício para as pessoas de baixa renda, né? E aí o autismo entra nessa questão do benefício com deficiência. Tá, esse é um valor estabelecido, é um percentual? É um salário mínimo. É um salário mínimo por mês. Tem 13º ou não, doutora? Não tem 13º. Esse benefício não tem 13º, né? E ele também não transfere. É isso que a gente ia falar agora, né? Por exemplo, se essa criança uma hora ou faltar, essa mãe ela fica desamparada, porque esse benefício ele não conta para a aposentadoria da mãe, entendi. Ele não conta, ele não transfere para a mãe, então a mãe ela tem que ter a própria contribuição dela. E aí, como a gente estava falando hoje cedo, né, Marine, fica muito difícil porque a contribuição não é barata. Mas pode, né? 5% do salário mínimo, né, a contribuição. Quando a gente fala em dona de casa, sim. Dona de casa, sim. 5%. R$80. R$80, Parece pouco, mas para uma mãe que vive na linha ali da situação de risco, até numa linha de pobreza, R$80, como você disse hoje cedo na rádio, é um bujão de gás. É um bujão de gás, é isso aí. Já faz muita diferença, né, Marine? Justamente porque esse benefício são para famílias de baixa renda. São famílias que já estão passando dificuldade, né? Então, teria que ter um respaldo para essas mães. Mas essas mães, Marine, elas já começam a luta para conseguir o diagnóstico. Né? Essas crianças não conseguem o diagnóstico de autismo para começar a ter direito a pleitear todos os direitos. Mas daí, a partir do momento que tem o diagnóstico, meu filho tem aqui 8 anos, um exemplo, ele é autista, tá diagnosticado já. Eu tenho um retroativo disso, não? Eu posso pleitear na justiça? Não, o INSS ele só paga a partir do protocolo. Entendi. Tá? Então, aí eu tenho que fazer o requerimento. Mesmo se confirmado lá, uma mãe de pouca informação, veio de uma situação muito, muito pobre, não tinha acesso a nenhum tipo de informação, e hoje tem um adolescente de 16, 17 anos, um autista severo. Esse autismo não começou ontem. Não. Ele veio com a criança, ele nasceu. Mesmo assim, doutora? Mesmo assim. A gente não consegue discutir nem via judicial, a não ser que tenha, a mãe tenha uma incapacidade intelectual, entendeu? O responsável também. E tem algum grau de autismo que não dá direito a benefício? Marine, essa é a discussão hoje na justiça, entendeu? Porque daí entra na incapacidade também, não? O autismo, não? Não, então, porque o autismo, ele foi equiparado, a pessoa com autista, ela é equiparada à pessoa com deficiência, tá? Então, não teria que ter essa discussão. Mas no judiciário, já está começando, o INSS tem levado os recursos para as instâncias superiores para discutir isso aí, entendeu? Entendi. Se precisa ter um grau ou não. Mas eu entendo que não, Marina. Tá, mas quem hoje tem um autista em casa, num grau bem leve, bem moderado, um autista 1, tem direito ao BPC, desde que se enquadre com a questão da renda. Tá? A família tem que ser de baixa renda. A lei, Marine, ela fala em 1/4 de salário mínimo. Por pessoa? Por pessoa. Então, se eu tenho um salário mínimo de renda na casa, teria que ter 4 pessoas na casa. Só que isso a gente discute. Por quê? Porque tem muitas despesas, né? Despesas com, às vezes, fralda, então alimentação. Daí não é... Deixa eu entender contigo. Vamos lá. Então, não é mais uma análise só do que entra, é do custo disso. Porque quando eu faço um cadastro, o meu cadastro no CRAS, no CadÚnico, eles não vão descontar essas rendas. Entendeu? Essas despesas. Sei. Eles Pode ser o quê? Aluguel, remédio, fralda? Remédio, fralda, alimentação, né? Qualquer tipo de gastos, alguma terapia que o governo, né? Todas as terapias que o governo não supre. E quase nenhuma, Quase nenhuma. Então, tudo isso pode ser descontado. Isso tudo comprovado serve para comprovar também. Serve para descontar.
para verificar a questão da renda per capita, o Entendi. valor da renda por pessoa. Entendi. Tá? Bacana. Doutora, qual é o primeiro passo? Eu tenho uma criança em casa, realmente me enquadro nesses critérios, nesses quesitos que a doutora Silvia Gazda acabou de falar na televisão. Qual que é o primeiro passo? Se eu já tenho o diagnóstico, eu pedir o laudo médico. Preciso de um laudo médico com o diagnóstico. E aí, fazer o cadastro no CRAS, a renda se enquadrando, eu preciso daí pleitear no INSS. Entendi. E esse benefício, ele tem também aquela... Quando você vai ao INSS para fazer a perícia, não? Sim, ele vai ter uma avaliação social. Tem avaliação. Tem avaliação social. Tem um período estabelecido, não? Não tem. Né? Aí depois, se você for negado, você pode entrar com recurso, tanto na via administrativa não tem quanto limite no judicial. de recurso também. Tem 3 recursos administrativos e tem judicial também. Tá, mas se eu tiver 3 recursos negados, aí eu não posso mais pleitear nada. Você pode pedir de novo. De novo? Sempre eu posso pedir de novo. Se eu tenho uma alteração na renda ou Entendo. no diagnóstico, eu posso pedir de novo. Doutora,